Quem nunca, né? Hoje a gente vai falar de motivos que te fazem travar em alemão e os remédios, ou seja, aquilo que vai resolver, que vai te ajudar a resolver esses travamentos, beleza? Porque travamento não é uma coisa tão óbvia quanto parece. Às vezes você fala, Ravili, eu travo porque eu travo. É importante você saber por que você trava. Se você parar para refletir um pouco mais profundamente, você vai entender que não é assim, eu travo porque eu travo, né? Tem motivos ali que te fazem travar e que se você entende como é que você lida, como é que você resolve essas questões do travamento, você passa a travar cada vez menos. Tudo beleza com vocês? Meu nome é Ravili e eu te ajudo a falar alemão com mais confiança no dia a dia. Tô aqui dentro do trem, na nossa live de aquecimento para o evento Independência no Alemão, que a gente vai fazer a partir do dia 19 de fevereiro. Tem um monte de gente me olhando aqui, mas não tem problema, eu sou cara de pau nesse momento. Olha só, gente, todo mundo trava em algum momento a falar alemão e a gente está trabalhando esse tema aqui agora, diretamente aqui do trem. Deixa eu mostrar para vocês o visual aqui atrás, ó. E aí, só que quando você não conhece as estratégias para resolver esses travamentos, isso só piora, porque travamento pode inclusive traumatizar. Você trava ali numa situação que é muito importante para você e você vai ter vergonha de falar em outras situações que seriam relativamente de boa, entende? Então, travamento pode realmente traumatizar você, beleza? Então, existem travamentos que realmente interrompem completamente um diálogo e travamentos um pouco mais leves, né? E a depender desse travamento, isso pode ser uma coisa muito negativa para você. Travamento inibe a nossa fluidez na hora de falar, afeta o nosso emocional. Muitas vezes a gente acha que a gente é incapaz de se comunicar por causa de travamento. Você tenta se comunicar, travou e você acha que o problema está com você, mas o problema está em outra coisa que a gente vai trabalhar hoje. Primeiro motivo que te faz travar em alemão. Vou falar 5 hoje. 5 motivos, 5 coisas que te fazem travar em alemão. Primeiro deles, vocabulário errado. Falta de vocabulário também, a gente vai falar sobre isso, mas vocabulário errado. É você, por exemplo, uma pessoa muito dedicada, está estudando e tenta se comunicar no dia a dia e não consegue. Muitas vezes não é porque você não tem vocabulário, é porque você não tem um vocabulário que importa no dia a dia ou nas situações que você mais vive. Inclusive é o seguinte, sei lá, pegando aqui uma pessoa que entrou aqui, ó. Se bem que os nomes estão... Que os nomes são esses que vocês colocaram aí no Instagram, gente? Apps Novo, Juju, enfim, pega aí a Ju. A Ju, por exemplo, é uma mãe de família, tem filhos, frequentemente tem que conversar com a professora dos filhos, tem que conversar ali com profissionais da escola. A Ju é dona de casa, ela conversa com certa frequência ou quer conversar com os vizinhos, ela frequentemente tem que resolver alguma burocracia da casa ali, alguma coisa envolvendo aluguel, alguma carta que recebeu ali, ela precisa resolver. Então a Ju tem essa vida. Então a Ju frequentemente precisa usar um vocabulário relacionado à escola, a conversar ali com os profissionais que trabalham na escola do filho ou da filha dela, percebe? Agora pegar uma outra pessoa, o João, pega o Tom que entrou aí, Tom Fortes. Então o Tom já tem uma outra vida, é um cara solteiro, é um cara que gosta de curso de festa, está estudando alemão, obviamente, mas ele está na universidade. E o vocabulário que o Tom vai usar, por exemplo, ele está solteiro, ele quer chegar na menina, conhecer uma pessoa e tal. Ele vai precisar desse vocabulário ali para conhecer alguém, né, small talk e tal. Na faculdade que ele está fazendo, ele vai precisar de vocabulário para poder pegar um livro na biblioteca, para poder entender o conteúdo que está na sala de aula, para conseguir fazer amigos ali dentro da universidade. Então, você tem que mapear, poxa, o que é que eu mais estou precisando no dia a dia aqui, né? Eu moro na Suíça, na Áustria, na Alemanha. Como é que é meu estilo de vida? O que é que eu costumo fazer no meu dia a dia? E você vai fazendo essa análise é muito estratégica, que vai fazer com que você entenda o que é que você realmente precisa utilizar de vocabulário no dia a dia. E aí, quando você estiver estudando, você vai analisar, cara, isso aqui está me aproximando ou me afastando do que eu preciso para o dia a dia? E você tem que ter aquela sensação de elefante, você está tirando o elefante das costas. Cada dia que você estudar e for desenvolvendo seu vocabulário, você tem que ter a seguinte sensação. Cara, eu tô com a sensação de que todo dia eu tô tirando um elefante das costas aqui com esse vocabulário que eu tô me dedicando. Então é isso. A primeira coisa que faz você travar, hoje a gente vai trabalhar 5 coisas que te fazem travar. A primeira delas é vocabulário errado. Se você estiver estudando vocabulário errado, isso vai
te prejudicar. E olha que interessante a reflexão. O tempo que você está gastando vai continuar. O tempo que você está se dedicando ao idioma alemão, você pode inclusive usar o mesmo tempo hoje. Só que aí você vai ter que usar esse tempo de maneira mais inteligente para focar naquilo que você realmente precisa, beleza? Foque no vocabulário do dia a dia. Segunda coisa que te faz travar, já aproveitando o gancho de vocabulário, é o quê? Pouco vocabulário. Então se você, por exemplo, está bem no início dos estudos e acha que você tem que falar alemão de uma forma livre, relaxe um pouquinho, se dedique um pouco mais de forma estratégica para você começar a falar. Porque tem muita gente que me procura, por exemplo, e fala assim: Ravili, o meu problema é falar alemão, me faltam palavras. Fala, você está em qual nível, o que é que você fez, né? Me conta um pouquinho da sua história com o idioma alemão. A pessoa, não, comecei tem 2 meses, eu estou fazendo o A1 na escola tradicional, e só que o meu problema é que eu não consigo falar no dia a dia. Realmente você precisa se dedicar mais tempo. Claro que você pode... É importante que você realmente tente falar em alemão, mesmo errando e etc. Mas você não pode exigir aquilo que você não trabalhou para conseguir, percebe? A pessoa, poxa, por que eu não tenho uma barriga tanquinho? Tá, mas o que você está fazendo para isso? Você se entope de comida, né, de calorias, etc., gordura, não sei o que, não treina, como é que você vai ter um corpo esbelto? Então você não pode ter essa alucinação de querer uma coisa, sendo que você não está pagando preço para ter aquela coisa, percebe? Então, pouco vocabulário faz você travar, e a estratégia para você aumentar seu vocabulário é focar no vocabulário útil, claro, mas a estratégia para você aumentar seu vocabulário é aprender as palavras nas frases, dentro de um contexto. Esquece para sempre lista de palavras, mas nunca, a partir de hoje, você vai ficar tentando decorar lista de palavras fora de contexto. As palavras ganham vida dentro de um contexto. Se eu perguntar aqui para você, pegar aqui a Márcia que entrou agora, fala assim: Márcia, o que é que significa em português arrumar? Se eu falar só isso para Márcia, o que é que significa arrumar, ela vai falar assim: poxa, depende. Arrumar um marido, arrumar o guarda-chuva, arrumar arrumar a bicicleta que quebrou, arrumar um dinheiro, arrumar a cama. Então o verbo arrumar, a depender do contexto, tem vários significados. E aí você tem que ter isso em mente, porque... Peraí que eu vou ter que descer do trem agora. Você tem que ter isso em mente, porque senão você entra numa ilusão de que você vai estudar errado, aprender palavras isoladas e tudo mais, mas as palavras ganham vida dentro de um contexto, e você realmente tem que aprender as palavras num contexto, aprender através de frases. E aí o aplicativo ou o site que eu recomendo para vocês usarem é um chamado Anki. Nesse site tem um aplicativo também. Você vai cadastrar frases nesse aplicativo. Eu sempre indico isso aqui nas lives, né? Porque realmente é maravilhoso quando você usa todos os dias. Vai te ajudar a adquirir vocabulário em alemão. E se você tem vocabulário, isso vai te ajudar a travar cada vez menos. Bora para o terceiro motivo que te faz travar em alemão: medo de errar. Alguém aqui tem medo de errar em alemão? Comenta aqui para mim. Medo de errar te faz travar. Porque embora você eventualmente tenha vocabulário, você eventualmente saiba o vocabulário do dia a dia, só que você não quer errar as declinações, por exemplo. Você se dedica muito, você é uma pessoa muito dedicada, adora estudar gramática, viciou em gramática inclusive, que é um erro muito comum em relação ao idioma alemão, que é viciar em gramática. Você viciou em gramática, e aí toda vez que você vai falar, você fica travando, porque você fica pensando, einem com M, ou einen com N, e aí você fica o tempo todo naquela paranoia, tentando entender que declinação você vai utilizar. Sendo que, na verdade, é claro que eu não estou dizendo que isso é desnecessário, que você tem que chutar o balde e falar errado para sempre. Mas quando você estiver conversando em alemão, na sua rotina, entenda que você está utilizando o idioma para se comunicar, para resolver uma situação, para falar de uma necessidade, de um desejo. Nesse momento que você está se comunicando, que você não tem tempo para ficar pensando em declinação, esqueça das declinações. Bote para fora, pense na comunicação. Inclusive, vou contar um relato para vocês de uma menina que veio para cá com 19 anos, au pair. Hoje ela tem 23 anos. Ela fala super bem alemão. Eu falei assim, como é que foi o seu processo de aprendizado e tudo mais? Ela falou, entrei na escola, mas eu aprendi muito mais ali no dia a dia com as crianças, e repetindo, etc., do que na escola. Porque na escola,
Toda vez que eu vou falar, se eu ficar pensando na gramática que eu aprendi na escola, eu travo. Mesmo ela sabendo alemão hoje, ela é independente, pronúncia boa e tal. Ela fala, nossa, se eu começar a falar em alemão aqui e pensar em regra, eu vou travar. Eu falei, caramba, isso é interessante, né? Aconteceu comigo e acontece com dezenas de outras pessoas, ou talvez centenas que eu já tive contato ao longo dos anos. Então, eu estou falando para vocês aqui com base em experiência. Quando estiver se comunicando em alemão, não se preocupe com declinações. Quando estiver escrevendo, sim. Tiver com tempo ali para analisar o que você está escrevendo, beleza. Uma outra coisa. Lembrando que se você quer dar os primeiros passos para falar alemão com mais confiança no dia a dia, se inscreva no Independência no Alemão, que é um evento gratuito que eu estou realizando. É meu melhor evento, na verdade, a partir do dia 19 de fevereiro. E para você se inscrever gratuitamente, é só digitar aqui agora, evento, ou quero, digite quero. Quero que você vai receber um convite exclusivo do evento. Ravilho, mas por que eu tenho que me inscrever? Porque só vai receber essas aulas quem se inscrever. E depois que o evento acaba, essas aulas são retiradas do ar. Então, a sua única oportunidade de ver essas aulas é a partir do dia 19 de fevereiro, se você se inscrever. Só digitar quero que você vai receber um convite, beleza? Quarta coisa que te faz travar em alemão é insegurança na pronúncia. O que é insegurança na pronúncia? O que é que acontece normalmente? Você entra num curso tradicional, o curso tradicional, ele não vai te oferecer um curso de pronúncia, ele não vai te oferecer um curso completo de pronúncia e ele não vai fazer um treinamento exclusivo corrigindo as suas pronúncias. Quem fez curso tradicional sabe muito bem do que eu estou falando. Então, se você nunca fez um curso de pronúncia, não sabe como é que funciona a fonética alemã, vai ser difícil para você. Você vai ter dificuldade, sim, de pronunciar palavras. Tem gente que mora aqui há 5, 10 anos e pronuncia errado ainda, porque primeiro que a pessoa ela não teve aquela... Músico que tem isso, né? Músico, ele toca, ele é muito sensível aos sons. Acaba percebendo ali detalhes da pronúncia alemã. Não, termina com D, mas soa como T. Nossa, termina com B a palavra, mas soa como P de pato e tal. E vai analisando essas coisas, né? Se você não tem essa sensibilidade de ser conectada ou conectado aos sons, ou você também não se interessa muito por isso, está tudo bem não se interessar, pode ser que se você nunca fizer um curso de pronúncia, você vai passar anos com vícios que você pegou no início. Você começou falando, por exemplo, Abend, aí vai continuar falando isso para sempre. Aí vai falar a palavra Zeit, em vez de falar Zeit, fala Zeit, que é uma outra palavra alemã. Aí vai ficar falando a palavra tempo em alemão, que é Zeit, vai pronunciar Zeit, que é uma outra palavra alemã que significa desde. E aí vira uma salada, uma coisa muito louca. Então, foque na sua pronúncia no início. Ou se você não está mais no início e percebe que você pode melhorar a sua pronúncia, melhore, porque quando você tem uma pronúncia limpa, a sua confiança na hora de se comunicar aumenta muito, 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 porque você vai ter com a cabeça mais erguida, assim. Sabe aquela coisa que você sente? Você fala assim, nossa, parece que meu ombro for para trás assim, né? O peito for para fora e eu consigo aqui falar aquilo que eu preciso falar, porque eu treinei pronúncia, eu estou confiante que as frases que eu preciso falar, eu vou conseguir falar, porque eu treinei antes, etc. Percebe? Então, você tem que treinar a pronúncia. Se não treinar, você vai ter essa insegurança. Ravilho, mas como é que eu vou treinar a pronúncia? Vamos lá. Eu sei que vocês gostam de coisas gratuitas, né? Quem é que não gosta? Ravilho, como é que eu vou treinar minha pronúncia de forma gratuita? Eu vou falar o que eu fiz há 7 anos atrás, e se vocês fizerem o mesmo, vai demorar, mas vocês vão alcançar o objetivo. Olha só, vocês vão consumir conteúdo em alemão, principalmente, vocês vão entrar nesse site aqui, ó, Nachrichten, deixa eu digitar para vocês, Nachrichten Leicht, tudo junto, que é um site, né? Eu tô olhando para não digitar errado, né? Nachrichtenleicht.de. Pronto. Ó, eu vou... Quem é que não gosta, né? Ó, eu vou fixar esse comentário aqui. Olha só. Deixa eu ver se tá certo. Nachrichtenleicht.de. Tá certo. Vocês vão entrar nesse site. Agora, aplique essa técnica. Isso aqui que eu tô passando para vocês é ouro. Vocês vão entrar nesse site. Lá nesse site, é um site de notícias.
Só que as notícias são escritas numa linguagem mais simples, não para estrangeiros, mas para pessoas com uma certa deficiência ali de entendimento. Pessoas que não são estudadas, etc. Então é um site bem inclusivo. E aí você pode usar esse site para acessar uma notícia e tem um áudio de cada notícia desse site. Ravile, mas como é que eu vou melhorar a minha pronúncia com esse site? Vamos lá. Você vai pegar uma notícia, vai ter o áudio dessa notícia, você vai colocar esse áudio e você vai ouvir esse áudio várias vezes e ir acompanhando a notícia. Várias e várias vezes. 10, 20, 30, 40 vezes. Só que a cada vez que você for ouvindo, você vai tentar identificar. Caramba, peraí. Aquela palavra ali, ó, terminou com B, só que no áudio está soando como P de pato. Caramba. Será que as palavras em alemão que terminam com B, esse final soa como P de pato? E aí você começa a se tornar uma cientista ou um cientista de pronúncia. Percebe o ponto de vista aqui? Ou seja, é você ali analisando, parando para analisar. Cada partícula de som, cada pedacinho de som que a gente chama de fonética, você vai analisar. Caramba, olha só. A palavra aqui, ela começou com SCH e tá soando como X em português, está sendo X. Será que toda palavra alemã que começar com SCH soa como X esse começo? Aí você vai identificar que sim, isso é verdade. Aí depois você vai ver, peraí, tem outra palavra aqui que esse SCH está no meio da palavra e está soando como X. Será que esse padrão se repete em outras palavras, né, que SCH está ali no meio também? Aí você vai identificar que também. E aí você vai indo, aí não só tem essa regra, são dezenas. Aí você, caramba, que massa, velho. Então, peraí, a letra B soa como P, então por isso que fala Urlaub. Por isso que o B aqui está soando como P. Aí você vai identificando padrões da letra D, padrões da letra B, padrões da letra... padrões do E, do U, padrões, por exemplo, de... Olha só que interessante, QU. Tem uma palavra alemã, tem várias palavras alemãs com QU, né? Por exemplo, uma delas é Qualität, né? Qualidade. Começa com QU. Ou uma palavra alemã que significa, sei lá, sofrimento, tortura, que é Qual. É Q-U-A-L. Parece com a nossa palavra alemã, em português, qual, né? Aí, o que é que você vai fazer? Você vai ler essa palavra alemã e pensa, a pronúncia é qual, é igual a português, é qual. Não é, é um outro idioma. E aí você vai entender, caramba, peraí, pelo que eu entendi aqui, ouvindo e reouvindo, tá soando como KV. Será que é isso mesmo, meu Deus? E aí você vai pergunta pra mim ali, eu respondo vocês na internet, né? Ravile, peraí, eu percebi que KV não, QU nas palavras soa como KV, isso procede e tal? Aí eu vou te responder numa boa, procede e tal. Então na palavra qual, você vai pronunciar qual. Tô fazendo a live aqui, fala irmão, beleza? Encontrei uma amiga aqui do nada. Caramba, cidade pequena, né? Vamos lá. Então, continuando o nosso raciocínio. E aí você vai mapeando, percebe? Essa é uma forma gratuita de você desenvolver sua pronúncia. Ravile, vai demorar quanto tempo para eu mapear essas regras de pronúncia, esses padrões? Vamos chamar de padrões. Esses padrões de pronúncia. Vai demorar meses. Porque são vários padrões. Você não vai identificar todos num dia só. Você vai identificar alguns, aí você vai ter que tirar... Você vai ter que realmente verificar se aquilo procede, porque você vai através de teorias, entendeu? Você vai, identifiquei isso aqui, será que procede? Aí você vai em busca daquilo para ver se realmente aquele padrão que você identificou procede. Aí vão demorar vários dias até você chegar à conclusão de que aquilo procede ou não. Isso é para um padrão, aí só que são vários e vários, são dezenas, né? Eu fiz isso no começo, demorou, né, bastante, meses, talvez mais de um ano, mas... eu tenho esse material compilado, né? E é importante que você tenha um material desse para que você consiga ter uma pronúncia limpa em alemão. Então, foque nisso para não travar em alemão. Quinta coisa que te faz travar em alemão e que, se você resolver, vai te ajudar a travar cada vez menos. A quinta coisa que eu anotei aqui é não ser flexível. Se você, na hora de se comunicar, não for flexível, você vai travar o tempo inteiro. Ravile, como assim ser flexível? Quando você fala uma coisa, não só existe uma forma de falar aquela coisa. Entende? Não só, por exemplo, se eu quero falar com você em português assim, ó,
pegar alguém que entrou por último aqui, ó. Thiago. Thiago entrou por último. Não foi Thiago não, caramba, tava lá em cima. Mas falar do Thiago. Thiago, eu concordo contigo. Agora, tem mais de uma forma de falar eu concordo contigo em português? Eu quero falar isso para Thiago. Thiago, eu concordo contigo. Tem mais de uma forma de falar eu concordo contigo em português? Vocês sabem muito bem que tem. Qual a outra possibilidade? Concordo contigo, tenho a mesma opinião que você, vejo isso da mesma forma. Ou seja, várias formas de você falar, passar a mesma mensagem. Em alemão tem a mesma coisa. Então, se você não for flexível, você vai travar bastante, porque você vai ficar ali naquela coisa. Não, eu quero essa frase aqui. E aí você, como é que eu falo isso em alemão? E não pensa que existem outras formas de você falar aquilo em alemão. E muitas vezes, a depender do seu grau de inflexibilidade, aquela frase que você quer, não existe uma frase correspondente em alemão, não com uma estrutura parecida. Em alemão vai ser uma outra construção, vai ser uma coisa meio que nada a ver, percebe? Então é isso, vou dar uns exemplos aqui em alemão que eu anotei para vocês. Ó. Se você quiser falar assim com alguém, ó, eu concordo contigo, você pode falar, ó, ich stimme dir zu, concordo contigo. Sinônimo aqui, ó, ich denke genauso, né? Eu penso da mesma forma. Um outro exemplo, ich bin ganz deiner Meinung. Ou pode tirar o ganz também, né? Ich bin deiner Meinung. Eu sou da tua opinião. Percebe? Então, existe mais de uma forma de você falar uma coisa, só que você tem que ter isso em mente o tempo inteiro quando você estiver se comunicando. Você tem que ser flexível. Se você não for flexível, você vai travar sem necessidade. Beleza? Uma outra coisa que te faz travar em alemão é você usar um método de ensino que não é eficiente para o que você está buscando. Eu vou explicar. Vou te explicar aqui. Ó. Imagine só que você tem o objetivo de passar numa prova de proficiência. Você precisa passar na prova do B1. É claro que é interessante que você busque um treinamento específico para passar nessa prova do B1. Porque se você tem um objetivo muito claro em mente. Se você não buscar um treinamento que vai te ajudar a passar nessa prova e tiver num treinamento que não te ajuda a passar nessa prova, esse treinamento que não te ajuda não está sendo eficiente para o objetivo que você quer naquele momento, naquele período. Então é muito importante você mapear. Beleza, o que é que eu quero para os próximos meses? Para os próximos 3 meses, 6 meses? Qual é minha grande prioridade? Peraí. O tom da voz está mudando só para mim, que medo. Caramba! Enfim, tá mudando como? Tá ficando com voz de terror? Você tá com medo? Então, velho, você tem que identificar qual é o meu objetivo para os próximos 3 meses, para meus próximos 6 meses. Se for passar numa prova, busque isso. Não, Raviri, meu objetivo não é passar numa prova. Meu objetivo é falar com confiança no dia a dia, entender o que as pessoas falam no dia a dia, porque eu não aguento mais depender dos outros, não aguento mais falar através de mímica, não aguento mais trabalhar e ter que ficar com vergonha de conversar com meus pacientes, para quem trabalha na área de saúde, por exemplo. Então, se você tem interesse em aprender o alemão do dia a dia, você tem que se inscrever num evento gratuito que eu estou fazendo a partir do dia 19 de fevereiro. Então, é online, é gratuito, é o meu melhor evento que eu venho trabalhando há meses ali para fazer aulas para vocês muito, muito boas. Vai ter aulas, premiações, materiais. Para se inscrever, é só digitar aqui "quero", que você vai receber um convite exclusivo. Se você que não tiver inscrito nesse evento, não vai conseguir participar, beleza? Então é muito importante vocês se inscreverem. Gia, meu caso, fiz a prova e passei, mas não tinha B1 na fala. O Alves, digita "quero" só com um O. Quero normal. Você botou quero. Não sei se vai dar certo, não. Digita "quero" só com um O, beleza? Para receber o convite. Essa questão de prova, não é... Passar numa prova não garante que você seja independente no alemão. Passar numa prova só diz que você passou numa prova. Passar numa prova só te dá um papel, e esse papel não garante que você é independente no idioma. Tanto é que, olha só, por que eu tive que fazer prova?
só porque o meu objetivo há 6 anos atrás, há 7 anos atrás, era entrar no mestrado. Por isso que eu fiz prova. Agora, se eu voltasse no tempo, eu não estudaria para a prova. Com o conhecimento que eu tenho hoje, se eu pudesse voltar no tempo, eu não ia estudar para passar numa prova. Sabe o que eu faria? Eu ia estudar para ser independente no dia a dia, para resolver minhas coisas sem depender de alguém, para conseguir me comunicar, fazer amizade, para conseguir pedir uma coisa no restaurante, conversar no médico, bater um papo com um amigo. Pô, amigo meu me chama, vamos num rodízio de comida japonesa. Eu fui esses dias com um brother meu, sentar ali com ele, e aí, velho, como é que você tá? O cara falar alemão, e eu entender, falar de mim, dos meus anseios, do que eu tô passando e tal. Você só consegue ter uma vida plena assim, se você falar o alemão do dia a dia. A galera usa gíria, a galera usa expressão. A galera não tá falando como você, com o vocabulário que você tá vendo nos livros não, velho. Eu não tô falando, é porque vocês não fazem essa análise em português, porque vocês são fluentes em português. Vocês não fazem essa análise. Agora, se vocês pararem aqui, alguns segundos para pensar, caramba, se eu realmente estiver lendo um site em português, um site ali da linguagem formal, realmente o brasileiro, ele não se comunica daquela forma que está nesse site ou nesse artigo. A gente usa muita gíria, a gente usa expressão, toda hora eu uso velho, eu falo muito isso, saca, né, vai juntando as palavras, em vez de falar você, fala ser, aí tá ligado, não sei o quê. Eles fazem isso também, velho. Eu postei segunda-feira, assim, gírias que a gente fala em português que você deveria saber em alemão. Só que aquelas gírias ali são usadas pra caramba em alemão. E quem mora aqui e está acostumado sabe muito bem do que eu tô falando. Aquelas gírias que eu postei segunda, quem não viu esse post pode clicar no Instagram aí, tem um videozinho, esses vídeos curtos, né? Você vai ver que aquelas gírias ali, você usa em português, ou já ouviu 1 milhão de vezes, em alemão eles usam também. Percebe? Es ist kalt hier. Se tá frio aqui, tá frio aqui, sim. Entende, gente? Então é isso. Com técnica e estratégias, vocês chegam lá. Agora eu vou ter que pegar um trem que eu vou malhar, que isso é importante para a gente conseguir dormir melhor, ter mais energia, ter mais foco, ter mais disciplina para estudar. Então, sucesso para vocês. De repente eu abro uma live hoje mais tarde, eu vou dar aula de 8 a 9h30. De repente, 9h30 da noite eu abro uma live espontânea, com a entrevista ali, chama algum de vocês pra gente fazer uma entrevista. Quem é que topa fazer uma entrevista comigo? Ontem rolou uma entrevista espontânea, aí entrou uma moça, a gente conversou em alemão um tempinho. Quem viu a live de ontem, espontânea, ontem à noite? Então, se vocês quiserem, só... Caramba, acabou de passar por mim, caraca! Que massa! Então, gente, é isso. Talvez eu faça uma live hoje à noite, se eu não fizer, a gente se encontra amanhã. Mais ou menos umas 4 horas da tarde, 4, 5 horas da tarde, horário aqui da Alemanha, tá? Beijão pra vocês e até a próxima.